Olá, o meu nome é Roberto Martins e eu vou fazer uma apresentação para vocês a respeito de alguns aspectos da Bhagavad Gita, uma obra importante da qual certamente vocês já ouviram falar. E o título dessa minha apresentação é este: Teoria e Prática dos Yogas na Bhagavad Gita. Eu escolhi esse título para chamar a atenção e muitas pessoas vão ver esse título e pensar, bom, mas o que tem de prática de yoga na Bhagavad Gita? E a gente vai esclarecer isso ao longo dessa apresentação. Então, a Bhagavad Gita, ela é uma obra indiana famosa. Ela é conhecida também muito bem no Brasil. Há mais de 100 anos circulam muitas traduções diferentes. A primeira tradução da Bhagavad Gita foi publicada no Brasil em torno de 1910. Foi uma das primeiras obras publicadas sobre espiritualidade indiana pela editora Pensamento. Depois, muitas outras traduções foram produzidas. E o Brasil, é claro, não foi o primeiro lugar onde essa obra foi traduzida, né? Ela é conhecida e admirada no Ocidente desde quando? Desde o final do século XVIII, onde ocorreu a primeira tradução para o inglês. O finalzinho do século XVIII, 1780, 1790, é quando os europeus começam a se interessar pelo pensamento indiano, começam a estudar algumas obras com a ajuda de indianos, porque os europeus não conheciam o sânscrito, o idioma em que essas obras tinham sido escritas, e com a ajuda de algumas pessoas locais, os ingleses começaram a traduzir diversas obras do sânscrito para o inglês. E a Bhagavad Gita foi uma das primeiras. E foi uma obra que produziu um impacto grande na Europa. E depois, várias outras traduções foram também produzidas. E até hoje surgem versões novas, diferentes dessa obra. A Bhagavad Gita, ela tem a forma de um diálogo, uma conversa entre dois personagens. Arjuna, que é um príncipe guerreiro, e Krishna. Krishna é também um guerreiro, mas ao mesmo tempo ele é um avatar, uma encarnação, uma manifestação de um ser divino, Vishnu. Então, a situação em que ocorre a Bhagavad Gita é bem conhecida. Estava para se travar uma batalha, a Batalha de Kurukshetra, que era uma batalha para saber qual grupo de uma determinada família ia ser responsável pelo reino. Havia dois grupos de primos que estavam lutando entre si e que vão travar essa batalha. E antes que a batalha ocorra, há esse episódio descrito na Bhagavad Gita de uma conversa entre Arjuna e Krishna. E Krishna, sendo não apenas um guerreiro, mas sendo um ser divino, ele é o mestre que vai apresentar as mensagens importantes da Bhagavad Gita. Arjuna basicamente faz perguntas, coloca as suas dúvidas, as suas interrogações, a sua perplexidade, mas quem realmente instrui é Krishna. Então essas são as instruções que vêm pela boca de um ser divino, porque Krishna é uma pessoa, tem um corpo humano, mas ao mesmo tempo é Vishnu, que é um ser divino, um Deva, como se diz em sânscrito. Essa obra ela é muito respeitada
tanto pelo seu conteúdo, ou seja, pelas mensagens que ela traz, quanto também pelo estilo em que ela foi escrita. É um estilo poético, metafórico, e a Bhagavad Gita é muito mais fácil de ser compreendida do que outras obras indianas antigas, por causa desse estilo, por causa do modo pelo qual as ideias são apresentadas. Então, na Índia, é uma obra apreciada em todas as épocas pela população de um modo geral. Não é uma obra para uma elite. É uma obra para ser lida, estudada, conhecida por todas as pessoas. O modo de se entender a Bhagavad Gita varia muito. Então, existem diversas interpretações dela. Embora ela seja uma obra escrita num estilo, como eu disse, mais acessível, ela é muito profunda. E extrair o significado dessa obra não é tão simples, não é elementar. Então, vários pensadores indianos antigos e também modernos, bem como os autores ocidentais, encontram significados diferentes nessa obra. Essa imagem é de Ramanuja, um grande pensador indiano do período que seria o nosso período, que a gente chama de período medieval, e que escreveu um importante comentário sobre a Bhagavad Gita. Um bom número de pensadores indianos antigos famosos também escreveu comentários, cada um vendo na Bhagavad Gita uma mensagem específica, destacando dela uma mensagem especial e, às vezes, deixando de lado outras mensagens que também estão naquela obra. A Bhagavad Gita é considerada uma obra de síntese do pensamento indiano. Ou seja, não se considera que ela está criando ideias, mensagens totalmente novas. Ela está inserida dentro de um contexto cultural, dentro de uma longa história de desenvolvimento do pensamento indiano. E o que ela vai fazer? Ela vai se basear em toda essa tradição que já existia e vai apresentar aquilo de um modo original, diferente. A apresentação é certamente original. Então, ela resume e integra influências de muitos textos anteriores, considerados sagrados, como, por exemplo, os Vedas e as Upanishads. E ela apresenta isso de um modo muito especial. A Bhagavad Gita, ela contém uma explicação detalhada a respeito de toda a base filosófica do hinduísmo, apresentando algumas concepções fundamentais. Eu vou dar uma visão geral aqui. É claro que eu não posso apresentar isso com todos os detalhes, porque é apenas uma visão geral que eu estou apresentando nesse momento. Mas para vocês terem uma ideia do tipo de conteúdo que está lá. Então, a teoria Sankhya sobre a natureza Prakriti e seus poderes, gunas, tamas, rajas, sattva. O que é isso? Então, o Sankhya é uma das filosofias indianas. Não existe a filosofia indiana, existem muitas. E, às vezes, elas se contradizem. Elas não são simplesmente coisas semelhantes e que uma vai acrescentando alguma coisa à outra. Não, às vezes elas brigam entre si. É preciso ter uma noção a respeito dessa diversidade do pensamento indiano. E o Sankhya é uma dessas filosofias indianas, é considerada uma das mais antigas. Ela certamente já estava formulada
antes do surgimento do budismo na Índia, porque a gente sabe que Siddhartha Gautama, o Buda histórico, teve um mestre de Sankhya. Então, antes do Buda já existia essa filosofia Sankhya. E essa filosofia trata a respeito de uma porção de temas, trata a respeito de todo o universo, do seu desdobramento, do seu surgimento, da natureza, que é o poder ativo que constrói todo o universo, e faz isso através de três forças, três poderes fundamentais, que são chamados de gunas. E talvez você já tenham ouvido falar a respeito desses gunas, tamas, rajas e sattva, que eu não vou poder explicar aqui. Mas isso faz parte da teoria do Sankhya. Mesmo que vocês não soubessem que essa teoria dos gunas vem do Sankhya, eu estou informando agora. E a Bhagavad Gita trata bastante sobre esse assunto e sobre todo o desdobramento do universo da teoria do Sankhya. A estrutura do ser humano, não só então uma teoria sobre o universo externo, mas também a estrutura do ser humano, seguindo também a filosofia Sankhya, e tratando sobre a sua natureza mais profunda. Qual que é a essência mais profunda do ser humano? Não é o seu pensamento, não é a sua mente, não é a sua inteligência, não é a sua razão, como na filosofia ocidental. A essência mais profunda do ser humano é o Atman, o eu mais interno, aquilo que eu próprio sou, a minha essência, a sua essência, e que também recebe o nome de Purusha. É o nome que é dado na filosofia Sankhya para essa essência, e que é a nossa consciência. É uma consciência pura, não é pensamento. É um conceito muito especial que eu não posso esmiuçar aqui. A Bhagavad Gita trata sobre os seres divinos, devas e devis do hinduísmo, que são manifestações do ser absoluto Brahman, que é alguma coisa que está além de toda essa multiplicidade de devas e devis que a gente ouve falar. Então, todo mundo já ouviu falar de Shiva, de Vishnu, de Brahma, de Parvati, de Lakshmi, né? De seres divinos de vários tipos. Bem, por trás de todos eles existe uma coisa ainda mais fundamental e que não tem forma, não tem uma aparência, que não pode ser pintado, e que é Brahma. E a Bhagavad Gita explica essa concepção fundamental, sem a qual a gente não entende a tradição religiosa indiana. Outro tema é a existência dos ciclos de morte e renascimento, chamado samsara em sânscrito, e da causa desse ciclo, que é o karma. Então, no pensamento indiano tradicional, a gente não vive só uma vez. A gente vive uma porção de vezes. A gente vive até se cansar. E essa repetição de vidas se dá por quê? Então, existe uma teoria por trás disso. E é a teoria do karma. A causa do ciclo de renascimentos é: nós realizamos ações. Essas ações têm que produzir efeitos em nós mesmos. As ações que nós fazemos repercutem em nós. E as ações feitas com boas intenções vão produzir bons frutos para nós, efeitos positivos. As ações que nós fazemos com más intenções vão produzir frutos negativos,
vão produzir sofrimento em nós. E esses efeitos são necessários. À medida que a gente vai vivendo, a gente acumula esses efeitos das ações que a gente realizou com intenções boas e más, e vai sofrendo alguns dos efeitos. Mas quando a pessoa chega no momento da morte, ela ainda pode ter um acúmulo desses resíduos das suas ações que não se manifestou. E ela vai ter que renascer para receber a recompensa ou o castigo das suas ações da vida anterior. E isso vai se repetindo. Essa é uma descrição simplificada, é muito mais complexo do que isso, mas a teoria que está por trás desse ciclo de renascimentos é apresentada claramente dentro da Bhagavad Gita e é uma base fundamental para a gente entender muita coisa dentro do pensamento indiano e do yoga. Eu já vou me referir a isso. Bem, a Bhagavad Gita trata também sobre o objetivo espiritual mais elevado dentro do pensamento indiano, que é escapar do samsara, obtendo a libertação chamada moksha. Então, esse ciclo de mortes e renascimentos é visto como uma coisa que não é positiva. E dentro do pensamento indiano, então, se pensa, mas deve haver alguma coisa melhor do que isso. De ficar tendo uma porção de vidas em que a gente tem alegrias, mas tem também sofrimentos, e levando ao quê? Levando a uma outra vida de alegrias e sofrimentos, tem que ter alguma coisa além disso. Sim, e tem. E o que é essa coisa? Você escapa desse ciclo e encontra alguma coisa muito superior a essa vida que nós temos aqui. Então, essa é a libertação espiritual ou moksha. E como que você consegue isso? Então, para você conseguir essa libertação, existem vários métodos e que são vários tipos de yoga. Eu já vou mencionar isso depois, melhor. Então, os yogas tradicionais indianos são justamente métodos para atingir essa libertação. Mas isso não é fácil. A transformação do ser humano que é exigida nesse conceito de yoga é dificílima. Existem barreiras. Então, a Bhagavad Gita reconhece essas dificuldades que são encontradas no processo de transformação do ser humano e que são de que tipo? Por exemplo, os desejos, os nossos apegos, os nossos medos, as nossas aversões. Essas são coisas que nos prendem a este mundo aqui e ao ciclo do samsara. E como é que a gente pode superar isso? Então, é um dos temas tratados na Bhagavad Gita. Eu já falei que os métodos para atingir a libertação espiritual são métodos de yoga na tradição indiana. Na Bhagavad Gita, a palavra yoga vai aparecer dezenas de vezes, dezenas mesmo, mas nunca para representar asanas ou práticas físicas. Quando atualmente a gente fala de yoga, o que vem na nossa cabeça? Uma academia de yoga, pessoas fazendo posturas especiais, talvez também fazendo relaxamento, né? Fazendo alguma prática de respiração. Mas tudo isso só foi desenvolvido em uma época muito posterior à Bhagavad Gita. Esse yoga postural, que é o mais conhecido hoje em dia, não é uma coisa da antiguidade indiana. Então, yoga naquela época significava outra coisa. Não significava isso que a gente encontra nas nossas academias. Yoga, na Bhagavad Gita e na tradição indiana mais antiga,
é o quê? É um conjunto de métodos para atingir moksha, a libertação espiritual. E é um conjunto de métodos que não envolvia posturas especiais e práticas físicas nessa época. Então, o tema central da Bhagavad Gita é o que? É a transformação individual e a apresentação de alguns dos métodos para atingir essa libertação espiritual ou moksha. Quando a gente olha o sumário da Bhagavad Gita, a gente nota imediatamente uma coisa curiosa. O título de cada um dos 18 capítulos da Bhagavad Gita contém a palavra yoga. Isso quer dizer que a estrutura da obra toda está permeada por essa ênfase no yoga. Então, capítulo 1. Arjuna Vishada Yoga, Yoga da fraqueza de Arjuna. Capítulo 2, Sankhya Yoga. Capítulo 3, Karma Yoga. Capítulo 4, Jnana Karma Samnyasa Yoga. Capítulo 5, Sannyasa Yoga. E assim por diante. Bem, eu preciso, no entanto, comentar uma coisa. Esses nomes dos capítulos, eles não existem na versão original da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ela é uma obra que é, na verdade, um pedaço de uma coisa mais ampla. Ela é um pedaço do Mahabharata. Mahabharata é um épico indiano, é a maior obra literária da humanidade em termos de tamanho, uma coisa gigantesca. E a Bhagavad Gita é menos de 1% do Mahabharata. Então faz parte dele e é um pedacinho. Bom, quando se pega as versões do Mahabharata e dentro do Mahabharata se encontra esse pedacinho que é a Bhagavad Gita, ela não é dividida em capítulos com esses títulos. No entanto, com o passar do tempo, depois da composição do Mahabharata, passou-se a considerar que a Bhagavad Gita era um pedaço tão importante que merecia destaque. Então, aí ela se transformou numa obra separada. E, nesse momento, ela ganhou esses títulos dos capítulos. Bem, vocês podem dizer, bom, então esses títulos não têm importância. Eles têm importância. Por quê? Porque justamente, seja lá quem for que elaborou essa versão destacada do Mahabharata, percebeu que yoga é um tema fundamental da Bhagavad Gita e chamou a atenção das pessoas para isso, criando esses títulos dos capítulos. E isso ocorreu há muito tempo, não foi uma coisa recente. Bom, apesar desses 18 títulos falando sobre yoga, não se pode dizer que a Bhagavad Gita apresente um tipo diferente de yoga em cada um dos seus 18 capítulos. Então a gente pode ter uma impressão errada ao ler esses 18 títulos, pensar, nossa, agora eu vou estudar 18 tipos de yogas. Não, não. Não são 18 yogas ou 18 caminhos diferentes para a libertação espiritual, mas sim 18 apresentações diferentes de alguns dos caminhos para atingir a libertação. A gente não pode pensar que a Bhagavad Gita é uma coisa esquemática, é uma coisa rígida. Cada capítulo trata de uma coisa e são diferentes e desconexos um do outro. Não, não. A Bhagavad Gita é uma trama em que vai sendo construída toda uma ideia a respeito dessa transformação que o ser humano pode sofrer e apresentando diferentes aspectos disso, às vezes repetindo coisas, às vezes complementando, mas não é um
esquema de 18 coisas separadas. Dentro dessa estrutura bastante complexa da Bhagavad Gita, a gente pode identificar 3 tipos principais de yoga que ela apresenta. Não são só esses, mas esses são os principais e todos os comentadores concordam que eles aparecem lá de uma forma muito clara. Então, Karma Yoga, yoga da ação, que envolve uma mudança no modo de vida. E é um dos yogas principais apresentados na Bhagavad Gita e tem especificamente esse nome. Então, esse não é um nome que foi inventado depois. Já aparece com esse nome. Segundo, Bhakti Yoga, ou yoga devocional, e que tem esses aspectos mais religiosos. E também é uma nomenclatura que aparece na Bhagavad Gita. Jnana Yoga, yoga da sabedoria, que tem aspectos filosóficos e meditativos. Tem outros também, mas eu vou ficar nesses. Esses nomes são bem conhecidos. E houve uma popularização desses tipos de yogas no Ocidente, a partir principalmente da apresentação que foi feita pelo Swami Vivekananda no final do século XIX. Swami Vivekananda, ele trouxe para o Ocidente uma versão do Karma Yoga, uma versão do Bhakti Yoga, uma versão do Jnana Yoga, e que, na verdade, o que ele trouxe para o Ocidente não é exatamente aquilo que está na Bhagavad Gita. Eu preciso advertir isso. Por quê? Porque se a gente ler a Bhagavad Gita depois de estudar as obras de Vivekananda sobre Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga, a gente não vai entender e não vai captar a mensagem da Bhagavad Gita, porque são coisas bem diferentes. Depois eu vou mencionar um pouco mais sobre isso. Bom, existe uma corrente religiosa que é chamada popularmente de Hare Krishna, não é um nome oficial, mas todo mundo conhece por Hare Krishna. Existe aqui no Brasil também, entrou no Brasil há décadas. E essa corrente religiosa utiliza a Bhagavad Gita como uma das suas obras sagradas mais importantes. E essa corrente valoriza quase exclusivamente a devoção ou Bhakti Yoga. Eu diria que esse movimento aqui no Brasil teve um papel muito importante de divulgação do hinduísmo, de práticas devocionais, de práticas religiosas indianas. Tem sido, né, um movimento importante aqui. E, através desse movimento, muitas pessoas no Brasil entraram em contato com a Bhagavad Gita. Essa aqui é a capa, uma das capas, nem sempre foi assim, mas uma das capas da tradução da Bhagavad Gita feita pelo Swami Prabhupada, o fundador dessa corrente Hare Krishna. E essa tradução é bastante popular. Ela era vendida por um preço muito baixo pelos Hare Krishnas nas ruas. Eles eram um esforço de divulgação do pensamento da corrente que eles aceitavam. Então, os Hare Krishnas iam para as ruas e vendiam esse e outros livros por um preço baixíssimo, preço de custo. Basicamente dá a impressão, talvez nem o preço de custo, para as pessoas terem esse material, lerem e terem acesso a isso. E certamente é uma contribuição importante que foi feita.
Mas, né, é preciso advertir, como aquilo que o Swami Prabhupada queria transmitir, aquilo que o movimento Hare Krishna quer transmitir, é a atividade de devoção em relação a Krishna. Então, essa tradução passou basicamente isso. Ela apresenta uma interpretação limitada da obra, sempre puxando a interpretação sempre para o aspecto devocional e não dando importância a muitas outras coisas diferentes que se encontram na Bhagavad Gita. É uma limitação dessa tradução. Não quer dizer que ela não tenha coisas boas. Tem coisas boas, sim, né? Mas é uma limitação. Por causa dos aspectos devocionais, que são enfatizados, então, dentro da corrente Hare Krishna e por muitas pessoas, então, muitos pensam que a Bhagavad Gita é uma obra religiosa. Religiosa em que sentido? Então, existem devas e devis, no caso, Vishnu, né, ou Krishna, é o deva principal dentro da Bhagavad Gita, e essa conexão devocional é uma conexão religiosa. Então, será que a Bhagavad Gita é simplesmente isso? É uma obra religiosa para quem quer seguir esse caminho e quer trocar a religião que ela tem por uma religião indiana? Né? Não é exatamente isso. Ela, de fato, contém aspectos religiosos da tradição indiana. Claro, tem, não dá para negar. Mas o Bhakti Yoga é uma coisa muito diferente das práticas religiosas que a gente conhece no mundo ocidental. Então, não pensem que você aderir ao Bhakti Yoga e mesmo seguir a corrente Hare Krishna é você parar de ir na igreja, por exemplo, católica, todos os domingos, realizar aquelas orações que você faz e substituir isso por uma coisa equivalente. Ir a um templo do Hare Krishna e fazer outras orações. Não é isso. É um envolvimento muito maior e uma transformação da pessoa. E essa transformação da pessoa não é aquilo que a gente pensa de, por exemplo, no catolicismo. Ok, você tem que seguir os mandamentos. Então, isso muda a sua vida. Não é isso. Não é uma série de mandamentos para você obedecer e cumprir. É uma mudança muito profunda de todo o ser que está nessa caminhada. Então, a devoção bhakti por um deva ou devi é uma relação de amor divino, prema e de entrega total. A vida da pessoa passa a ser conduzida por essa devoção. É alguma coisa que pode ser comparada, em parte, com aquilo que acontece não com uma pessoa normal, que tem interesse religioso, mas por um santo das diversas religiões. Só que a gente sabe que os santos são pouquíssimos. A gente não esbarra em santos aí em cada esquina. Enquanto que no Bhakti Yoga, nessa corrente Hare Krishna e em outras visões do Bhakti Yoga, o que se quer é que muitas pessoas se transformem e tenham esse nível de envolvimento religioso que um santo tem. Essa busca do contato direto e da vivência de contato com a divindade. E no Bhakti Yoga, o devoto Bhakta, ele tem um relacionamento
com esse ser divino. Ele oferece ao Deva ou Devi frutos, flores, canções, austeridades, são sacrifícios que a pessoa faz. E há todo um conjunto de práticas que a pessoa pode fazer, de práticas devocionais. Mas a gente tem que entender que isso envolve uma transformação interna da pessoa. Quando a gente pensa apenas em oferecimento de flores, de frutos, são alguma coisa que qualquer um pode ver de fora. Mas essa transformação interna, que é essencial, já não é tão fácil de ver. Vou mostrar aqui uma citação da Bhagavad Gita e vocês vão talvez se surpreender com o que ela diz. Então vamos ver o texto. Aquele que não odeia nenhum ser, que é amigável e compassivo, livre de egoísmo e de sentido do eu, que é o mesmo no sofrimento e no prazer, que é paciente, aquele que é um yogi, que está sempre satisfeito, autocontrolado, com determinação inabalável, com a mente e a buddhi fixados em mim. Este que é meu devoto me é caro. Bom, então vocês veem que aqui a Bhagavad Gita está caracterizando o devoto a partir de um conjunto de características que dependem do interior da pessoa. É uma transformação total da pessoa, da sua atitude em relação à vida, em relação às outras pessoas, em relação a ela mesma. Né? Libertar-se do egoísmo, que é uma coisa extremamente difícil. Ficar indiferente no sofrimento e no prazer. Uma coisa muito difícil. É uma nova atitude diante da vida. Né? E eu vou mostrar mais um trecho desse mesmo capítulo da Bhagavad Gita, logo em seguida. Aquele que nem se alegra nem odeia, não lamenta nem deseja, e que renunciou ao bem e ao mal, esse que é cheio de devoção, me é caro. Bom, naquela citação anterior, a gente pode encontrar algumas coisas familiares que a gente pode reconhecer como sendo uma pessoa boazinha. Né? Aqui é uma coisa um pouco mais radical. Vejam o seguinte, aquele que renunciou ao bem e ao mal. Nossa, o que é isso? O que é isso? Então, existem aspectos na Bhagavad Gita que não são simples, não são óbvios, não são coisas que a gente esperaria encontrar e cuja explicação exigiria muito mais tempo do que eu disponho aqui. Mas gravem isso. O devoto da Bhagavad Gita não é nada simples, é uma coisa complexa e que tem aspectos, tem dimensões inesperadas que a gente não consegue entender à primeira vista. O objetivo do Bhakti Yoga e de qualquer yoga indiano tradicional é moksha, a libertação espiritual, que não tem paralelo no cristianismo e em outras religiões que a gente conhece. Então eu quero enfatizar isso porque a gente não pode fazer a correlação entre o Bhakti Yoga e as religiões que a gente conhece melhor, para a maior parte de nós é o cristianismo. Por quê? O objetivo é completamente diferente. Então não existe esse conceito de moksha dentro do cristianismo. Qual é o melhor resultado que um bom cristão pode esperar ter? Então, se essa pessoa vive corretamente, ela é bondosa, ela cumpre as suas obrigações, ela respeita os mandamentos, então ela pode, ao morrer, ir para o paraíso.
Moksha não tem nada, nada, nada a ver com isso. Então, a gente não pode simplesmente substituir a ideia de uma coisa como o cristianismo pelo Bhakti Yoga e dizer, é semelhante. Não é. Não é. Tem nada a ver. E para entender moksha, é preciso compreender a teoria que está por trás disso. Compreender o karma, compreender o ciclo de renascimento, samsara, e como é possível se livrar desse ciclo. Isso é extremamente complexo. É extremamente complexo. Por quê? Justamente as nossas ações nos prendem ao ciclo de renascimentos. As nossas ações com boas ou más intenções criam resíduos que vão produzir efeitos futuros na gente. E como é que a gente rompe com esse ciclo? Não é, por exemplo, sendo bonzinho. Esse é um mal entendido muito comum. Por quê? Porque as pessoas se baseando no cristianismo, no catolicismo, vão pensar, se eu for bonzinho, eu consigo ir para o céu. Então, se eu for bonzinho, nessa visão indiana, eu consigo atingir a libertação espiritual ou moksha. Não, não consegue. Não consegue. É completamente diferente. Por quê? Se você for bonzinho, você está realizando ações com boas intenções. Essas ações com boas intenções deixam um resíduo dentro de você e exigem que você receba uma recompensa por elas. E se você morrer na hora da sua morte, você tiver uma porção de resíduos de boas ações que ainda não tiveram seu efeito, você tem que renascer. Você não se libertou. Então não é através de boas ações que a gente se liberta. Vocês vejam que não é óbvio e que é muito diferente do que a gente imagina. Então a gente tem que entender toda a teoria que está por trás disso, que é exposta de uma forma muito clara e muito bonita na Bhagavad Gita, para poder saber como que é possível se libertar desse ciclo de renascimentos. A gente também tem que entender o que a pessoa ganha de positivo nessa libertação, e que é a fusão com o absoluto. O que é isso? Então é preciso conhecer o que é o ser absoluto do pensamento indiano, Brahman, que é alguma coisa que está em nós e está também em toda parte, e que a gente pode aprender a conhecer por vivência direta através de práticas espirituais. Brahman não é um conceito, não é uma abstração, é uma realidade. E é essa realidade a qual o yogin quer se fundir. E o que é isso? Então, não basta uma teoria aqui no caso. A gente tem que saber por experiência direta, por vivência, o que é esse ser absoluto. E dentro do yoga tradicional você obtém essas vivências. E o Bhakti Yoga é apenas um dos vários métodos que a Bhagavad Gita ensina para atingir a libertação espiritual. É apenas um. Então, frisando aquilo que eu já disse. Tem pessoas que pensam que é só isso que aparece lá, porque é o aspecto que foi enfatizado, por exemplo, dentro da corrente Hare Krishna. Mas tem muito mais coisas. E essa obra, na verdade, ela vai apresentar o quê? Vários caminhos que conduzem para o mesmo objetivo. O objetivo é sempre moksha, a libertação espiritual. Mas a própria obra reconhece que as pessoas são diferentes e que o método que serve para uma pessoa pode não ser útil para uma outra. Então, isso que é legal, existe uma variedade de métodos. E quando a gente lê sem uma ideia pré-concebida a Bhagavad Gita, a gente percebe isso, porque ela está dizendo isso lá.
que aquilo que serve para uma pessoa pode não servir para outra. E você tem que descobrir o que serve para você. Então, além do Bhakti Yoga, eu disse, tem outros dois tipos mais importantes de yoga que aparecem na Bhagavad Gita. Um deles é Jnana Yoga. Então, o caminho do Jnana Yoga, ou Yoga da Sabedoria, é bem diferente do Yoga devocional. E o Jnana Yoga inclui práticas de meditação e de percepção direta do absoluto, que se manifesta dentro de nós, o átomo, e fora de nós, em todo o universo. E a Bhagavad Gita está repleta de práticas a respeito disso. Práticas que as pessoas não percebem que são indicações de práticas, coisas que podem ser feitas, que eu, que você, podemos fazer, e que vão nos trazer essas vivências profundíssimas. Então, um dos aspectos da Bhagavad Gita é um tesouro fantástico de práticas de vários tipos, não devocionais, mas, por exemplo, aqui de meditação, e de como você entrar em contato com esse absoluto. E muita gente não percebe isso porque não sabe ler a Bhagavad Gita. O outro tipo importante de yoga, terceiro dos mais importantes tipos de yoga apresentados na Bhagavad Gita, é o Karma Yoga. Karma Yoga, infelizmente, ele foi divulgado no Ocidente através de pessoas como o Vivekananda, como se fosse ser bonzinho, ser caridoso. E eu já disse que ser bonzinho não conduz à libertação espiritual. E aquilo que quase todos os livros e professores falam a respeito de Karma Yoga, não é o Karma Yoga da Bhagavad Gita. É cristianismo. Então, faz-se muita mistura. Se você ler com atenção a Bhagavad Gita, em nenhum momento lá está dizendo, bom, agora vocês sejam bonzinhos e aí vocês vão para o céu. Não é isso a mensagem da Bhagavad Gita. E Karma Yoga é uma coisa completamente diferente. O que é o Karma Yoga na Bhagavad Gita? É você aprender a agir sem nenhuma intenção, nem uma intenção boa, nem uma intenção ruim. Você ultrapassar o bem e o mal, que estava naquela frase que eu li. E é uma coisa inesperada e difícil da gente entender. E é uma mensagem que Krishna passa para Arjuna e repete, e está passando o tempo todo, que existe um modo diferente de você estar nesse mundo. Um modo no qual você não está pensando no futuro. Você não tem intenções a agir, mas você age. Você não fica num estado bloqueado porque você não tem intenções. Mas isso é um modo totalmente diferente de viver. E um dos exemplos que aparece na Bhagavad Gita é uma pessoa fazendo um ritual de oferecimento no fogo. Então, dentro da tradição indiana, os rituais de oferecimento, por exemplo, de alimentos, de manteiga, de arroz, de frutos no fogo, eram feitos e são feitos até hoje por muitas pessoas pedindo alguma coisa, esperando obter algum efeito para a sua vida. Essas são ações que vão ter efeito no futuro. Então você tem uma intenção, boa ou má, não interessa. Mas você está acumulando resíduos do karma.
Por outro lado, você pode fazer exatamente o mesmo ritual sem nenhuma intenção. Que graça tem isso, vocês podem pensar. Não é fácil entender. A mensagem é muito profunda, gente. Mas esse Karma Yoga da Bhagavad Gita é um modo completamente diferente de você estar no mundo, de agir sem nenhuma intenção e estar, apesar disso, constantemente ativo. E essa ação brota de um modo diferente. Então, é um aprendizado, não é uma coisa óbvia, e a Bhagavad Gita também apresenta detalhadamente esse yoga. É um dos mais importantes, porque reaparece em vários capítulos, apresentado de modos diferentes. E é um caminho de transformação, porque isso permite escapar do ciclo de renascimentos. A pessoa que realiza as suas ações sem nenhuma intenção, nem boa nem má, sem pensar no futuro, ela não está mais acumulando nenhum resíduo do karma. E quando se esgota aquilo que já estava acumulado nela, ela atinge a libertação total. E para cada tipo de yoga, não só esses três, mas tem outros que não são tão conhecidos, não são tão reconhecidos, a Bhagavad Gita fornece indicações práticas e também toda a teoria que nos permite compreender esses métodos e o seu resultado. Indicações práticas significa, se você quer seguir, se esse caminho, como eu disse, são muitos caminhos, para cada pessoa, um pode ser adequado, o outro não funciona, mas se você quer seguir este caminho, você tem que fazer isso, e tudo isso envolve mudança na sua vida. Porque yoga, nessa tradição mais antiga, não é alguma coisa que você pratica 2 horas por semana. É um modo de viver. E a Bhagavad Gita indica, em cada caso, como você deve viver se você está seguindo cada um desses caminhos. E como são os passos para chegar lá. A Bhagavad Gita contém ensinamentos filosóficos, mas não é uma obra de filosofia. Ela apresenta esses ensinamentos porque eles são necessários para entender alguma coisa. Entender o quê? Entender os yogas. É um manual teórico e prático sobre como as pessoas podem se transformar e atingir a libertação espiritual. É isso. Voltando ao que eu disse no início, as pessoas que só conhecem os aspectos físicos do yoga moderno, aquilo que se pratica numa academia, etc., são incapazes de perceber que a Bhagavad Gita é realmente um manual sobre yoga, porém, num sentido muito diferente do yoga postural moderno. Quem souber ler, de fato, a Bhagavad Gita, quem se abrir para essa obra, quem não for para essa obra com uma ideia pré-concebida e com todas as suas limitações, vai encontrar nela um verdadeiro tesouro, contendo a essência do yoga indiano tradicional e alguns dos métodos criados na Índia para a transmutação do ser humano. Obrigado pela atenção de vocês. Namastê.